Programa Olho Vivo na 14 de Julho FM. Estamos de olho em tudo que acontece. Entrevista do dia. Nove horas 33 minutos, estamos neste momento com 3 graus em Júlio de Castilhos, programa Olho Vivo. Hoje a gente traz uma abordagem a respeito do abuso infantil. A gente convidou para estar com a gente a doutora juíza de Júlio de Castilhos, doutora Samira Rinzetti Bernardi. Mais tarde a gente vai receber os psicólogos do CREA, Franciele Duarte, e também o Anselmo Azevedo, que a gente segue abordando este assunto. A gente teve uma semana bastante que chamou a atenção das pessoas sobre a questão dos abusos sexuais nas famílias. Veio à tona também o assunto muito polêmico, que é o aborto, e dessa forma chamou a atenção da sociedade para observar as crianças, e também a gente tem um número expressivo no país desses casos que também vieram à tona. Doutora Samira, que números são esses? A gente não vai entrar no caso específico dessa menina de 10 anos que foi abusada, que foi permitido o aborto, mas que números são esses que vieram ainda mais à tona durante essa semana em nosso país? Bom dia. Prazer estar aqui para conversar com vocês. Esse caso que foi massivamente... Nós tivemos um probleminha técnico, doutora. Vou lhe dar bom dia mais uma vez. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes da Rádio 14 de Julho. É sempre um prazer estar aqui com os senhores para discutir assuntos tão relevantes para a sociedade. Realmente, esse caso que foi massivamente divulgado pela imprensa nos últimos dias trouxe muitas discussões. E, na verdade, eu acho que o que mais importante é abrir os olhos da sociedade do quão comum é um fato desse de acontecer. A gente fica chocado quando um caso desse é divulgado, porque são casos que correm segredo de justiça, que normalmente não são divulgados, é um tabu, mas são muito mais comuns do que a gente imagina, né? Segundo o relatório de 2019 do Disque Direitos Humanos, o Disque 100, o grupo mais vulnerável a violações de direitos humanos é o grupo de crianças e adolescentes. 55% das denúncias de 2019 abrangiam crianças e adolescentes. E a violência sexual é a 4ª violação mais denunciada. São 11% das denúncias. E dessas denúncias, o que é mais impressionante, né? Que 45% dessas denúncias, em regra, ocorrem na própria casa da vítima, o que demonstra que normalmente são pessoas do convívio íntimo dessa criança, desse adolescente. Aliás, somando as denúncias que ocorreram na casa da vítima e na casa do agressor, seriam 73% dos casos. Ou seja, são realmente os principais agressores, normalmente são o pai, o padrasto, o tio, pessoas do convívio íntimo dessa criança, né? 82% das vítimas são do sexo feminino, em regra. As meninas. Também tem muitos casos de meninos vítimas de violência sexual. Nesse relatório você observa até que das meninas a distribuição na idade ela é até mais uniforme, com um aumento ali na adolescência, entre os 12 e os 17 anos. Enquanto para os meninos esse índice é maior, ele é visivelmente maior entre os 4 e os 7 anos de idade, em que eles são vítimas de violência sexual. Mas esses dados também você tem que levar em consideração que muitos casos não são denunciados, principalmente porque é um assunto tabu,
porque por envolver normalmente familiares, a gente não quer esquecer, não quer contar, mas é extremamente importante que esses casos sejam denunciados, que seja falado, para que seja apurado e isso não passe impune. Isso tem que ser apurado, né? A gente não pode deixar passar uma violência dessa, a quantidade de trauma que isso pode trazer para uma criança, um comportamento... essa criança também tem direito à sua liberdade sexual. Ela não pode ser violada dessa forma, né? Doutora, em Júlio de Castilhos, agora a gente falou que veio à tona alguns casos que isso sempre aconteceu no país, mas agora veio à tona. E Júlio de Castilhos também existem esses casos, são registrados aqui em nossa cidade? Sim. Tem muitos casos, inclusive, assim, eu até quando eu cheguei aqui, eu fiquei até bem impressionada com a quantidade. Eu não tenho as estatísticas aqui da comarca aqui em mãos, mas é uma quantidade expressiva até de processos que nós temos envolvendo violência sexual contra crianças e adolescentes. Eu até fiquei bem impressionada, porque são 2 cidades pequenas e a quantidade... A senhora atende aqui e Pinhal Grande? Sim. As 2 cidades existem casos. Sim. Tem casos bem fortes, inclusive, assim. É difícil de se trabalhar com esse assunto, né? Tem alguns que você precisa ter um estômago mais forte, assim, né? Para lidar. São sempre assuntos muito delicados. Ouvir as crianças é sempre muito difícil. Por isso que até a gente estava conversando, existe uma forma específica de você ouvir para a gente evitar a revitimização dessa criança. Uma técnica que foi inicialmente adotada aqui no Rio Grande do Sul, depois foi expandida pelo Brasil e hoje existe inclusive lei prevendo que qualquer criança ou adolescente vítima de violência, qualquer violência, deve ser ouvida por meio do depoimento especial, que ela não vai ser ouvida dentro da sala de audiência, ela vai ficar numa sala separada e vai ser ouvida por meio de uma psicóloga ou um assistente social com treinamento para isso, que vai fazer um relato livre e esse psicólogo vai falar comigo por ponto eletrônico. E aí, dessa forma, a gente consegue evitar que essa criança escute perguntas que não são pertinentes ao caso, perguntas que sejam indeferidas, e que ela não seja induzida também a falar alguma coisa que... Não seria verdadeira. E também que ela não seja mais uma vez constrangida, porque o ambiente da sala de audiência é constrangedora. Não sei se você já prestou depoimento em algum momento, mas aquele formalismo, né? A estrutura, sentada ali na frente da juíza, com o promotor de um lado, advogado do outro, todo mundo olhando para você, perguntando e falando de um assunto tão delicado, isso constrange a vítima, né? Que exposição, doutora? É uma exposição muito maior. Então, essa técnica foi criada para você preservar essa criança que já foi tão violentada, para que ela não sofra tão bem uma violência institucional. Os traumas que ela já passou. E sem contar que quando você relata, você acaba revivendo, né? Então, para evitar essa revitimização. Então, existe toda uma estrutura, no momento que acontece a denúncia, que chega até o judiciário, se monta uma rede de proteção a essa criança. Sim. E se for necessário ter a proteção das testemunhas, tudo isso é providenciado também. Mas a gente tenta fazer, óbvio que é uma redução de danos, né? Você não vai excluir de todas as formas toda a agressão, né? Mas é a forma menos agressiva que a gente encontrou para apurar os fatos da melhor forma possível. Então, esse psicólogo, assistente social, faz um curso, em cursos específicos, a pessoa tem que ser aprovada, é até longo, de certa forma, o curso, tem estágio, e ela fica numa sala separada, até de início tem uma ambientação, que ela conversa com a criança para criar um vínculo.
Depois eu sento, a criança sabe que está sendo ouvida, sabe quem está na sala de audiência, ela sabe o que está acontecendo e ela relata de forma livre o que aconteceu, como que é na casa dela, como que o pai, o padrasto, o tio, o avô faziam com ela. Então, essa é a sistemática que a gente segue hoje em dia, né? Doutora, quem que denuncia? Como que chega esses casos até a justiça? Alguém da casa costuma enxergar e procurar ajuda, ou as pessoas da casa geralmente são as mais negligentes, finge que não vêm porque tem medo de toda outra estrutura, às vezes aquela família ou até aquela mãe que vê que o filho ou a enteada é explorado sexualmente por alguém da família, tem aquela dependência financeira, como acontece na violência contra a mulher, ela tem medo de denunciar porque pode perder essa assistência? Isso é muito comum, as pessoas não denunciarem exatamente por isso, não querem expor a família, não querem se desestruturar. As pessoas têm medo de denunciar um crime sexual. Por isso que precisa acabar com esse tabu. É por isso que precisa se falar sobre isso, sobre a importância de se denunciar, a importância de falar com a criança e explicar para a criança que você não pode, ninguém pode encostar em você dessa forma. Se acontecer alguma coisa assim, você tem que me falar, você tem que pedir ajuda. Explicar para a criança os termos, os nomes corretos, para ajudá-la a falar. Porque, às vezes, até a gente tem essa mania de ensinar para a criança a se referir até aos órgãos genitais com nomes diferentes. E aí, quando a criança vai falar para um terceiro sobre o que aconteceu, a pessoa não liga que é sobre aquilo que ela está falando. Então, é importante também ensinar para a criança a se referir na forma correta, saber falar sobre as coisas e dizer o que está acontecendo com ela. Tem que ter um diálogo de forma que você consiga prestar atenção no que está acontecendo. Ela vai querer contar com o vocabulário dela. A criança não nasce sabendo falar, ela não nasce sabendo que aquilo é certo ou que aquilo é errado. Você que tem que ensinar. Por isso que é importante se discutir, se falar sobre isso é educação sexual. Isso é proteção. Você tem que ensinar para a criança o que não pode ser feito com ela, o que é errado ser feito com ela. Ela não pode, o que tem que ser, o que é permitido, o que não é permitido, tem que ser ensinado à criança. Ela não nasce sabendo. E se o pai chega nela querendo falar, encostar de uma forma que não deve e fala que aquilo ali é carinho, ela vai dizer que aquilo ali é carinho. Mas se você tem que ensinar para ela que aquilo não que não pode mexer ali. O toque. Né? E até é importante também que se diga que acho que 30% das denúncias deixam vestígios. A violência sexual muitas vezes não deixa vestígio nenhum. Porque às vezes é só uma carícia no órgão sexual, às vezes é só ficar observando, um voyeurismo, né? Ficar observando os órgãos genitais da pessoa sem autorização, exibir o órgão sexual, fazer com que a criança toque em si. Isso tudo é violência. E, aliás, uma outra questão que eu acho que deve ser ressaltado, qualquer ato libidinoso que a gente diz, com menor de 14 anos, não importa que tenha consentimento. Menor de 14 anos não se fala em consentimento de menor de 14 anos. Qualquer ato com menor de 14 anos pode ser enquadrado em estupro de vulnerável, que é um crime com pena de 8 a 15 anos, em regra. Se chegar a ter morte, pode ser de 12 a 30 anos.
E não importa que tenha consentimento, não importa se já teve relações sexuais anteriores, não importa nada disso. Inclusive, qualquer violência sexual, não importa se a pessoa já teve relações sexuais anteriores, não importa quantos parceiros já tiveram, porque essa é a reação normal, essa é a defesa que normalmente é feita. Mas ela já teve tantos parceiros, ela já teve outras relações, não importa. A relação sexual tem que ser consentida. Ela tem que ser... Qualquer ato sexual tem que ser consentido, deve ser preservada a liberdade sexual de qualquer pessoa. E com relação a menor de 14 anos, não existe sequer esse consentimento. Mesmo que a pessoa diga que queira, não pode ser feito. Ela não tem discernimento ainda. Pela legislação brasileira, se entende que menor de 14 anos não tem discernimento para dizer que quer ou não quer. É uma importante observação, porque às vezes tentam justificar, né? Uhum. Como a senhora disse. Doutora, a senhora falou nos casos de exploração sexual, a gente falou da denúncia, que pode acontecer pelos pais, pela mãe, mas também acontece de vizinhos, de pessoas que têm, até professores que observam situações diferentes nas crianças, até um comportamento diferente, eles também podem ajudar nessa proteção. Claro. Inclusive, os professores, diretores de escola, quando observam, elas têm a obrigação de denunciar. Tá? Então, até quando qualquer suspeita de violência sexual de qualquer espécie, denunciem para o Conselho Tutelar, tem o Disque 100, na Delegacia de Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, nas escolas, com os professores, orientadores, diretores, 190. Tem também pela internet, tem o disquedenuncia@sedh.gov.br e o disque100.gov.br no site. Disque 100, a gente pode pegar o telefone e fazer uma ligação. Pode vai fazer chegar uma ligação até vocês. Sim. Vai chegar aqui. É uma denúncia anônima, gratuita. Anônima, isso é importante. Sim. A comunidade ficar claro, né? Uhum. Que se eu fizer uma denúncia, eu não vou ser exposta. Né? É importante as pessoas saberem que todo mundo diz não se mete na vida dos outros, não se mete na família dos outros. Mas quando é uma criança indefesa que está sofrendo isso, é obrigação de cada um, de qualquer pessoa. O Disque 100, na verdade, ele é um disque contra violações aos direitos humanos. Então, inclusive, até com relação a idosos, pessoas com deficiência física, qualquer violação a direitos humanos podem ser denunciados no Disque 100, tá? E até esse último que eu falei, esse disque100.gov.br, é uma boa ferramenta, inclusive, para denúncias de pornografia na internet, por exemplo, que também é uma forma de violação sexual, a pornografia infantil. A divulgação de imagens, vídeos com cenas explícitas de criança e adolescente, isso é pornografia infantil e também é um crime. Esses a gente vê mais divulgação desses casos, né? De computadores apreendidos, de celulares, que pessoas que compartilham esse tipo de material por redes sociais, até grupos de WhatsApp. Isso já é mais fácil de inibir, de constatar, doutora? Não sei se é mais fácil, porque também é uma coisa que demanda uma investigação grande. Essas investigações de crimes cibernéticos também é uma coisa muito relativamente recente, né? A gente está descobrindo formas de averiguar, então sem uma denúncia também é muito difícil de você iniciar uma investigação com relação a isso. Existe muita coisa na chamada Deep Web, que é uma coisa muito difícil de acesso. Muitas coisas como pornografia não estão dentro do Google, muitas vezes. Elas estão mais escondidas, digamos assim, né? Então, sem denúncia, é muito difícil de você conseguir chegar até lá. Por isso que é importante que as pessoas, vendo qualquer comportamento estranho, qualquer suspeita nesse sentido, que denunciem, que falem. Porque a gente não consegue apurar, a gente não consegue chegar a lugar nenhum sem colaboração das pessoas. Né? Tem que haver uma denúncia para até facilitar o trabalho da polícia, da justiça. Porque a polícia, a investigação é feita pela polícia, pelo Ministério Público,
a instrução dentro no Poder Judiciário é um outro passo, né? Tem que ter essa investigação anterior. E se eles não souberem por onde começar, não tem como iniciar uma investigação, né? Então... Doutor, esses casos onde consegue provar que o pai, o padrasto, o avô, alguém da família ou até alguém estranho cometeu um abuso com uma criança, qual a punição para ele? Se conseguisse apurar, fazer todo o processo? Como eu disse, tem diversas formas de violência sexual, né? Nós não temos... mas, assim, o mais comum que nós estamos falando aqui do estupro, né? O estupro de vulnerável, como eu disse, é aquele que envolve quando a vítima é menor de 14 anos, dentre outras hipóteses, mas relacionada a criança e adolescente, menor de 14 anos. É um crime com pena de 8 a 15 anos de reclusão. Se ocasionar lesão grave, essa pena aumenta para 10 a 20 anos de reclusão. Se gerar morte, de 12 a 30 anos de reclusão. O estupro normal, ele normalmente a pena é entre 6 e 10 anos de reclusão. Então, você vê que tem um aumento considerável, né? O estupro de vulnerável é de 8 a 15, o estupro normal é de 6 a 10. Mas, e se a vítima tiver entre 14 e 18 anos, a pena passa a ser de 8 a 12. Então, a diferença é que no estupro de vulnerável, menor de 14 anos sequer se fala no consentimento. Quando essa vítima faz 14 anos, tem entre 14 e 18, você vai apurar o consentimento dessa vítima. Se ela consentiu, então não teria o estupro, mas se ela não consentiu, tem o estupro, e aí a pena dela é maior do que de uma vítima maior de 18 anos. Então vai ser de 8 a 12, e não de 6 a 10. E se gerar morte, a pena é de 12 a 30. Doutora, existe também essa violência sexual através da internet? Sim. Tem a forma de... Porque a violência sexual pode ocorrer até por uma conversa, pode ocorrer por troca de fotografias, por troca de vídeos. Então, por isso também é muito importante que os pais tenham um controle sobre que dados que essa criança está divulgando na internet, com quem que essa criança está falando na internet. É importante que os pais acompanhem o que está sendo feito. A internet é um campo tão vasto. E até se tiver alguma criança ou adolescente ouvindo, cuidado com quem vocês falam na internet, com estranhos. Se você não vai falar com um estranho na rua, como as mães normalmente falam, não conversar com estranho, por que você vai fazer isso na internet, com uma pessoa que você não sabe nem quem é, que você não está vendo? E pode acabar te trazendo um mal tão grande. Isso é muito importante, que os pais tenham controle sobre a que essa criança está tendo acesso na internet, o que ela está vendo, o que ela está pesquisando, com quem ela está falando, que tipo de informação ela está divulgando em redes sociais, com dados pessoais. Isso é uma proteção de tantas formas. Isso é uma proteção contra uma eventual violência sexual, até violência patrimonial, tudo o que pode ensejar, dependendo da quantidade de informações que você coloca em público. Internet é um meio público. Todo mundo tem acesso ao que está ali. Então, cuidado, prestem atenção com o que está sendo divulgado. Não sejam lenientes com isso, né? Realmente, a internet é um problema que parece que cada vez aparecem mais casos, né? A gente fala tanto, agora o nosso assunto é as crianças, é os jovens, mas, como a senhora falou, danos patrimoniais também acontecem devido a informações que a gente coloca em redes sociais, dados importantes, né? A gente conversou com a delegada Alessandra Padula no início dessa semana e ela falou dos golpes que acontecem, até envolvendo menores, que seriam menores, na verdade, não são, até de dentro do presídio, né? Acontece, está sendo apurado, já teve processos finalizados aqui em nossa cidade, com punições, mas isso continua acontecendo, porque as pessoas estão se colocando à frente do computador, né? E o WhatsApp também.
Então, a gente gosta de chamar a atenção, né, doutora? Esses Sim, fatos chegam até vocês com assim, frequência. É óbvio que é isso, a gente também não pode se privar de tudo, sempre com medo do que está acontecendo. A internet faz parte do nosso dia a dia, então alguma coisa ou outra vai ser divulgada. Mas, e quem faz o uso errado disso não é a pessoa que está divulgando, né? É a pessoa que está se aproveitando disso. Mas é um cuidado, é que nem quando você está na rua e toma cuidado com a carteira e fica atenta com a carteira, fica atento com o que você está divulgando na internet. É como se você estivesse na rua. O que você quer deixar exposto na rua? Que informação sua você quer que todo mundo ao seu redor veja? Se você não quer que as pessoas saibam daquilo, não coloca na internet. Porque senão todo mundo vai ter acesso. Tem que ter essa noção de que internet é um espaço público. Saiba o que você está jogando ali. E criança e adolescente tem que ser supervisionado, tem que ser visto. São crianças e adolescentes. Imaturos. Imaturos. Então, tudo está sendo aprendido, tudo tem que ser ensinado. Então, tenham controle sobre o que os seus filhos estão fazendo para preservar a eles e a família de vocês. Doutora, eu vou pedir para a senhora repetir como denunciar casos de abuso sexual e qualquer tipo de abuso, na verdade, né? Uhum. Com quem em Júlio de Castilhos a gente pode contar? Se sabe, quem está acompanhando, sabe de algum caso que nunca chegou até a polícia? Como denunciar, como ajudar essa criança? Bem, tem muitas formas de você denunciar, né? As mais básicas, tipo Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar está sempre disponível, está de plantão. Pode entrar em contato com o Conselho Tutelar. A Polícia Civil, a Brigada Militar, estão sempre à disposição e é sempre o primeiro contato a quem deve ser feito, né? Essa criança, esse adolescente também pode pedir ajuda na escola, com seus professores, os orientadores, diretor da escola. Todo mundo ali está preparado para auxiliar, né? Você pode pedir na assistência social do município, também sempre tem. O pessoal vai vir aqui daqui um pouco, a senhora sugeriu, né? Trazer os psicólogos. Sim, eles têm contato direto com esses casos, né? Eles trabalham com isso. Então, até quando você comentou que queria falar sobre o que observar numa criança, eu falei, não tem ninguém melhor para falar sobre isso que os próprios psicólogos do CREAS, né? Porque eles lidam com isso todos os dias. Como eu disse aqui, a gente se choca quando aparece um caso mais emblemático na internet, mas isso é coisa que acontece todos os dias, né? Eu faço essas oitivas, eu escuto, eu tenho casos sobre isso continuamente. A gente aborda isso com uma frequência que eu acho assustadora até, assim. É por isso que é uma coisa que tem que ser falada, tem que ser denunciada, tem que ser apurada, porque isso pode dizer muito sobre a nossa sociedade, né? Então, peçam ajuda, Conselho Tutelar, delegacia, brigada, nas escolas, pode ligar para o 190, pode ligar para o Disque 100, é gratuito, é anônimo. E tem também os sites, né? O disque100.gov.br, que você pode fazer, inclusive, denúncias com relação a questões na internet, e tem esse e-mail, disquedenuncia@sdh.gov.br, que é o e-mail do Disque 100, em que você pode fazer denúncias sobre violações a direitos humanos em geral. Doutora, a gente agradece muito a sua vinda, um assunto bastante difícil para a gente falar, até mesmo repugnante, né? Mas ele acontece. Quanto mais a gente fechar os olhos, fica mais fácil ainda, né? Com certeza. Então, a gente acredita que temos esse papel, através da imprensa, de levar esse tipo de problema em pauta, para as pessoas observarem um pouco mais, né? Claro, e que ajude a refletir sobre a nossa sociedade, sobre o que a gente pode fazer para que isso seja reduzido, o que a gente pode ensinar para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para que eles não venham a repetir esse tipo de comportamento no futuro, né? Porque formação do caráter, a senhora fala? Não é só formação de caráter, mas é porque há uma tendência de repetições de padrões. Então, se aquilo for normalizado, de uma certa forma for normalizado na cabeça, a tendência
Isso não é a regra, tá? Mas, assim, é o tipo de coisa que não pode vir a ser normalizado. É comum que o agressor, a pessoa que comete um ato de violência sexual tenha sido vítima de uma violência sexual anteriormente. Então, a gente tem que tentar evitar que isso aconteça, até para reduzir casos futuros, né? A pessoa... Cortar a rede. Sim. Importante. Mais alguma coisa, doutora? Eu estou à disposição. Eu até, na verdade, aqui eu queria deixar um aviso assim, sobre o funcionamento do fórum agora no período desse distanciamento social, né? O fórum continua... Nós estamos funcionando normalmente, só o atendimento ao público que está reduzido atento mais para advogados, procuradores, Ministério Público, Defensoria Pública, mas os processos de urgência estão sendo analisados com regularidade. Todos os processos estão correndo normalmente, só as audiências que estão um pouco prejudicadas, a gente está tentando adaptar às audiências virtuais. E agora o Tribunal de Justiça divulgou uma funcionalidade no site, que é o Juizado Especial Civil Online. Então, quem quiser fazer um requerimento de Juizado Especial Civil, que é para aqueles casos com valor menor de 20 salários mínimos, em que não é necessário advogado, pode fazer o requerimento pelo site. E não é necessário ir pela internet, não é necessário ir no fórum, né? Então, tem tudo explicadinho no site do Tribunal de Justiça, é Juizado Especial Civil Online, para a gente tentar facilitar o acesso das pessoas nesse período que realmente está mais complicado. E as apresentações de quem está em livramento condicional e liberdade provisória não estão suspensas por enquanto. Não precisa ir ao fórum para fazer as apresentações. Quando retornar, vão ser comunicados, mas, por enquanto, elas continuam suspensas. Bom? Tá certo. Muito obrigada, doutora. A gente marca outra oportunidade quando tivermos outros assuntos. E já agradeço sempre a senhora disponível para vir conversar com a gente. Isso é importante, essa aproximação também, mostrar a preocupação do judiciário também com a sociedade. É sempre um prazer. Eu sempre que tiver alguma coisa que eu possa contribuir, eu acho que é importante fazer esse diálogo e trazer, até para mostrar como a gente trabalha com relação a isso, né? O quanto que porque a conscientização também afeta, impacta no nosso trabalho, né? Então, quanto mais a sociedade estiver consciente dos seus direitos e de tudo que está à sua disposição, melhor vai funcionar, né, a sociedade, o judiciário de uma forma geral. E queria dizer isso, que o judiciário está funcionando normalmente e está trabalhando para que todos os direitos sejam garantidos da melhor forma possível, mesmo com todas as limitações que o período agora está nos impondo, que a gente torce para que acabe logo, porque esse vírus nos colocou num pesadelo coletivo, que eu espero que a gente acorde logo, que ninguém aguenta mais. É verdade. Mas nós estamos trabalhando para que tudo se normalize da melhor forma possível, para que todos tenham os seus direitos garantidos.